Olá e bem-vindo a mais uma aula de otimização em Julia. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com métodos quasi-Newton, ou de uma maneira mais geral, modelos quasi-Newton. Então a gente tem até agora o método de Newton e o método de gradiente, e eles têm suas vantagens, certo? Então o método de Newton ele é muito potente se ele estiver próximo da solução, mas ele pode falhar. Ele é caro porque ele precisa das segundas derivadas, ele precisa que a matriz seja definida positiva, então pode ser que não dê muito certo, mas quando dá, ele vai muito rápido para a solução. Do outro lado, a gente tem o método gradiente, que é muito fácil. O gradiente é sempre necessário para você verificar se você está no ponto ótimo ou não. Então já é uma conta que você precisa fazer. Ele está sempre apontando para uma direção boa, independente da curvatura da função, ele está sempre apontando para uma direção de descida, mas é muito lento, tá? Tem a tendência de fazer um zigue-zague, então não funciona bem. Então eu gosto de falar que você tem o método 80 e o método 8. Em vez de você falar 8 ou 80, a gente vai fazer o 44. Ok. Que é a metade, um pouquinho de cada. Então vamos lá. A gente vai falar sobre métodos quasi-Newton. E a ideia até agora tem sido a seguinte: a gente fez um modelo em torno do ponto atual, que é f de xk mais o gradiente da f em xk, transposto d, que é a parte linear, mais, e aí a gente fez duas coisas, desculpa. A gente percebeu que a gente tem meio de d transposto hessiana f de xk d, quando é Newton, segunda ordem, e a gente podia entender como se não tivesse nada quando é gradiente. O que a gente vai fazer é generalizar os dois e considerar possibilidades maiores, que é escrever uma matriz D, que é, enfim, eu não vou nem colocar nome, que pode ser qualquer coisa, mas no nosso caso específico vai ser quase Newton. Vou escrever uma matriz BK, depende do ponto atual, ou pelo menos da iteração, e é quadrática, tá? Essa matriz BK, se for igual a hessiana, a gente está falando de Newton. Se for igual à identidade, a gente está falando do gradiente. Se não for, aí é alguma outra coisa, incluindo o que a gente vai falar aqui hoje, mas não limitado a isso. Tá? Então, algumas coisas que a gente quer que a matriz hessiana seja simétrica, definida positiva. Imediatamente você vai falar, então você vai querer que ela seja definida positiva, vai ser uma limitação também, porque Newton precisava disso e não tinha. Na verdade, a gente vai fazer com que ela seja definida positiva. Veja que no gradiente, BK é identidade. Então a gente continua precisando que a hessiana seja definida positiva. A hessiana do modelo, tá? No caso, a hessiana do modelo é a identidade, então é trivialmente definida positiva. No caso de Newton, quem tem que ser definida positiva é a hessiana da função no ponto. Aí é muito mais difícil, a gente não pode forçar, tá? Spoiler, a gente pode forçar com um método variante de Newton numa aula futura, não é para hoje. Então a gente está com uma hessiana BK, no entanto, a gente vai fazer com que ela seja simétrica definida positiva, ok? Então assim, se você chutar uma matriz hessiana, uma matriz definida positiva e você falar, vamos jogar no método e ver se funciona, ele tem uma chance de funcionar, tá? Então você consegue inventar várias matrizes BK que podem funcionar bem, como podem não funcionar tão bem assim. Uma estratégia que já foi usada antes é, você calcula a hessiana na primeira iteração, e aí você usa BK das próximas iterações igual àquela hessiana. É uma aproximação, tá? Você está fazendo uma aproximação que é um pouco mais barato por iteração, na média, né? Na primeira iteração é caro, nas outras vai ficando barato, mas vai ficando ruim também. No entanto, se a hessiana é definida positiva, está dando um valor ok, tá? Ele está pegando a ordem do problema, então
é uma ideia razoavelmente boa para começar de conversa. A gente quer uma coisa um pouquinho melhor que isso, tá? A gente quer uma coisa que seja um pouquinho mais interessante. E aí, para começo de conversa de tudo isso daqui, eu não quero escrever demais, então eu vou começar definindo algumas coisas. Esse cara eu vou chamar de GK e esse cara eu vou chamar de FK. Toda iteração a gente está fazendo xk mais 1 igual a xk mais um SK, tá? Um passo SK. E em vez de chamar de DK, eu estou chamando de SK, porque a priori esse SK pode ser um alfa K vezes DK se eu estiver fazendo busca linear, como ele pode ser um próprio SK se eu estiver fazendo região de confiança, tá? Uma grande parte a gente vai considerar a busca linear, porque é mais interessante de mostrar as coisas aqui. Tá? Então, só para simplificar, relembrando, eu tenho um modelo, então, MK, que ele tem esta carinha bonita aqui. E, de novo, relembrando que eu podia ignorar a FK, que não importa para nada, mas não vou. Então, o meu modelo é esse, e a pergunta é como que eu escolho uma BK interessante? Uma ideia que foi tida há algumas décadas foi a seguinte: já que eu tenho o meu modelo, imagina que eu tenho um modelo bom, tá? Inicialmente você vai ter um modelo que não vai ser tão bom, você pega um B0 ruim, mas imagina que eu tenho um BK, ok? Como que eu atualizo o meu BK para ter uma matriz BK mais 1 boa também, ou até melhor? Tá? Como que eu faço uma atualização da matriz para que eu tenha informação adicional? Então veja que o meu modelo MK, ele concorda com F em xk para o valor de F do gradiente e da hessiana, certo? Bom, a hessiana na verdade é só quando eu estou com Newton, não necessariamente. Então. Mas ele concorda com o valor de F e da hessiana. Então uma coisa que eu vou fazer aqui é a seguinte: eu vou fazer o meu modelo concordar. Eu vou pegar um modelo MK mais 1 e eu vou fazer esse meu modelo concordar com F no gradiente no ponto XK. No XK mais 1 ela já concorda. Então eu vou pegar uma informação de primeira ordem, tá? Então não é só o valor de função, eu quero informação de primeira ordem. E eu quero concordar no ponto anterior, não no ponto que eu tô. O ponto que eu tô já é de graça, digamos assim. Eu quero um ponto a mais, eu quero o ponto que vem da iteração anterior. E aí a pergunta é, quem que é o ponto anterior? Bom, se eu estou aqui no xk mais 1, né, já que eu estou centrado em xk mais 1, o xk vai ser xk mais 1 menos sk. Simples assim. Então o que eu tenho que fazer é com que o gradiente em menos sk, isso é, se você olhar para menos sk, você vai estar no ponto xk. Eu quero que ele seja igual ao gradiente da função em xk, que, lembrando, é o gk. Beleza? Isso é o que eu quero. Se você abre essa conta, o gradiente, lembra que o gradiente, a minha função MK é essa que está aqui na tela, tá? Vou passar o mouse aqui nela. Se você calcula o gradiente, você tem GK mais BK vezes D. Isso está na lista de exercícios, tá? Então, eu tenho GK mais 1, porque eu estou no ponto mais 1, mais BK mais 1, vezes a direção, que é menos SK. Isso tem que ser igual a GK, quer dizer que eu tenho a condição que BK mais 1 vezes SK tem que ser igual à diferença de GK mais 1 e GK, que eu vou definir como YK. E aí a gente chega na condição talvez mais importante do conceito de métodos quase Newton,
que é a equação secante. Okay? Então, a equação secante, ela está dando uma descrição entre o passo gradiente para você atualizar a matriz BK mais 1. Tá, você falando, isso não é óbvio para mim, como é que eu uso esse BK mais 1, como é que eu atualizo a partir daí, tá? Não estou vendo como é que isso daí é feito. E você tem razão, porque isso daí não está te dando uma maneira imediata de fazer isso. Isso está dando uma restrição para que o modelo satisfaça aquela condição de que ele tenha bom valor em 2 pontos para ser atualizada a esse ano. Tá? O que a gente vai fazer, inclusive você pode ver o seguinte, se você tem o SK e você tem o YK, BK mais 1 ele tem n quadrado termos, e mesmo que você fixe um monte deles, né, você só tem n equações. Então, obviamente, tem muito espaço aí que você pode escolher coisas. O que vai acontecer, no entanto, é o seguinte, alguém foi lá há muito tempo e falou, eu vou escolher BK desta maneira, tá? E aí tem várias maneiras, a gente tem várias atualizações, mas a gente vai focar em 2 classes de atualizações. A primeira classe de atualizações é a classe DFP, que vem de Davidson, Fletcher e Powell. Ok? Então, esses 3 autores são responsáveis por sugerir uma maneira de atualizar. Eu confesso que é um desses artigos, ou de vários artigos que eu nunca li, tá? Mas não lembro se os 3 juntos, ou um fez, o outro melhorou e o outro finalizou, provavelmente dessa maneira mais comum. Mas é alguma coisa que envolve a minimização da distância entre uma função e uma matriz anterior. Ela tem que ser simétrica e tem que valer isso daqui. Ok? Então, essa função minimizada, essa norma minimizada, aqui eu vou colocar uma estrela aqui, porque não é... É uma norma de matriz, é uma norma específica, não vou entrar em detalhes, mas essa norma é minimizada. E aí você encontra uma atualização para BK mais 1, então é dada por BK, não, I menos ρk, YKSK transposto BK, I menos ρk SKYK transposto, mais ρk YK YK transposto, e o ρk ele é 1 sobre esse produto aqui. Inclusive eu esqueci de falar que em cima você precisa, para que isso daqui funcione, que o produto SK transposto YK seja positivo para você conseguir achar uma BK definida positiva. E veja que se você multiplicar essa equação por SK transposto à esquerda, você vai ter que a matriz sendo definida positiva, isso é verdade, e que ela teria que ser, né, esse cara do lado direito tem que ser positivo para ela ser definida positiva. É uma condição necessária, não suficiente. Tá? Então, aqui nessa escolha, se você tiver o SK transposto YK positivo, ela vai ser uma mudança definida positiva sim, então é suficiente também. Então essa é a primeira escolha de atualização da matriz. Faz essa atualização aqui, você vai ter uma matriz nova melhor, ok? Tá bom, então ok. A priori é uma coisa meio solta, tá? A gente vai colocar esse daí no código, mas alguém descobriu que é uma atualização interessante. Há pouco tempo depois falaram o seguinte, eu tenho que calcular esse BK e eu tenho que resolver um sistema, tá? Então veja que se você está resolvendo o problema de minimizar o modelo, imaginando para busca linear, você vai estar resolvendo o sistema BKD igual a menos GK. Então você tem que resolver esse sisteminha aqui, quer dizer, você tem que achar o equivalente numérico a isso daqui. Não necessariamente se calcula a inversa de matriz. Mas perceberam que sim, você pode calcular a inversa. Se você definir HK como a inversa de BK,
você pode sempre atualizar diretamente a inversa. Em vez de você atualizar a BK e aí você resolver o sistema, você pode calcular o H0, certo? Da maneira que você calcular o B0, você escolheu o B0, você escolhe ou calcula um H0, e aí você atualiza o HK. Você faz H1 como sendo uma modificação do HK, que nesse caso é assim. Lembrando que se a matriz é definida positiva, a inversa também é definida positiva. Então, essa é a aproximação de DFP para a inversa da sua aproximação para... Volta. Essa é a... Essa é a... Agora voltando de verdade. Essa é a atualização DFP para a aproximação para a inversa da sueciana. Ok? Então, essa é uma escolha. DFP é uma escolha ok, interessante. Mas perceberam também depois, e aí sim, uma escolha muito usada, que, olha, o que eu fiz foi minimizar a distância da minha BK mais 1 para BK em alguma norma. E se em vez de fazer isso, eu minimizar a distância da minha HK mais 1 para minha HK? E aí, em vez de achar a inversa da fórmula para BK, eu acho direto uma fórmula para HK. E quem teve essa ideia, ou tiveram essa ideia, foram essas pessoas: Broyden, Fletcher, Goldfarb e Shannon. E a aproximação é dada por você fazer HK mais 1 como sendo 1 menos. E se você souber do DFP por algum motivo, você consegue mais ou menos olhar e falar qual que é a de BFGS. É o mesmo rocar, você muda a ordem das coisas aqui. E aqui. E aqui. Vira essa. E o motivo é razoavelmente simples. O motivo é o seguinte, para mudar a ordem no caso, né? Que se você tem BK mais 1 SK igual a YK, você pode jogar para o lado de lá e ter HK mais 1 YK igual a SK, né? Então, obviamente, é fácil de você sair de uma forma e chegar na outra. Naturalmente, alguém foi lá e falou assim, já que eu tenho HK mais 1, eu vou calcular a inversa de HK mais 1 e vou achar BK mais 1. E BK mais 1 é uma atualização, assim como essa de DFP. Mesma ideia. Você essencialmente muda S e K de posições. E isso daqui é de BFGS. As aproximações de BFGS, por alguns motivos, elas são melhores que as aproximações de DFP. Assim, dependendo do problema que você está fazendo, são equivalentes, você consegue fazer do mesmo jeito. Mas o que a gente vai fazer com elas, a gente vai fazer uma aproximação de memória limitada. Que eu já vou explicar em mais detalhes, mas a gente vai fazer uma aproximação de memória limitada. E aí a de BFGS brilha. Ela funciona muito melhor, tá? Então a gente tem como método mais importante dessa categoria quase Newton, que é o que a gente vai focar aqui nessa disciplina, que é o método de BFGS. Então, para o método BFGS, temos, e aí eu vou colocar separado aqui. Para o método BFGS temos, ou você usa HK direto. E aí o seu problema é de encontrar uma direção, e aí você tem que a direção é simplesmente multiplicar pelo gradiente, certo?
Simples assim. E aí, se você vai calcular a direção direto, você faz busca linear. Ou você usa BK. E aí você considera que tem um MK de D, em geral, como sendo seu modelo. Opa, estou usando o GK já. E normalmente você faz um sistema BKD igual a menos GK, ou realmente vai lá e minimiza MK sujeito a restrição de região de confiança. Ok? Você tem as duas opções de como você vai trabalhar. Quando você tem que fazer a aproximação para a inversa da hessiana, você pode usar a esquerda. Quando você quer fazer uma aproximação para a inversa da hessiana, você usa a direita. E aqui, para deixar claro, isso aqui é uma aproximação na inversa da hessiana. E isso daqui é uma aproximação para a hessiana direto. Uma coisa que eu acho importante dizer aqui é o seguinte: você depende do ponto que você está. Sim, você depende do ponto que você está. Mas você não depende exclusivamente do ponto que você está. Eu, particularmente, não gosto da maneira que o livro do Ademir e da Elizabeth escreve essa parte, quando generaliza, que fala que é uma função do X. Porque, tecnicamente, você tem uma sequência antes que define esse passo. Tá? Então, se você começar o algoritmo BBFGS a partir de um ponto, é diferente de você começar a partir de um outro ponto e dar um passo e cair no mesmo ponto. Porque você vai ter informação de uma iteração, a sua hessiana vai ser a mesma naquele ponto, mas o seu BK e o seu HK não vão ser os mesmos, tá? Inclusive, potencialmente, dependendo se você começa em 2 pontos e os dois caem no mesmo ponto, você pode ter hessianas diferentes. Você pode ter aproximações BFGS diferentes, tá? Então é importante pensar nisso daí. Ok, bom, estamos aí, vamos fazer essas duas brincadeiras. Vamos primeiro começar com BFGS, com busca linear. E aí, bom, eu já volto para explicar um problema que pode acontecer para o BFGS. Vamos só implementar essa matriz primeiro, que é uma coisa razoavelmente simples. Aqui eu estou com um novo notebook, Restrito 4. Rodei algumas coisas para pré-compilar. Não preciso delas. E o que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos fazer DFP. Então eu vou fazer uma função para DFP para a matriz B. E DFP precisa da B atual, da S e do Y. E ele vai calcular a atualização. Então eu preciso de um ρ, que vai ser 1 dividido pelo determinante, pelo produto de SY. Inclusive eu já vou copiar esse álgebra linear aqui para cima. E eu vou colocar o forward if aqui, porque a gente sempre usa ele em todas as aulas, né? Então vamos deixar lá já. Então eu preciso disso. A minha B nova vai ser a identidade. Lembrando que o Julia entende automaticamente, caso você coloque I. Está dentro do pacote linear álgebra. Vezes Y vezes S transposto, vezes B, vezes 1I menos ρ vezes S vezes Y transposto, mais ρ vezes Y vezes Y transposto. Lembrando que a gente nunca está preocupado com fazer essa implementação de maneira eficiente. Essa é a DFP para B. A DFP para H vai ser... Não precisa disso a priori. Vai ser H menos H vezes Y vezes H vezes Y transposto. Produto de Y, H vezes Y, mais S vezes FY dividido por esse determinante. Ok? Lembrando que se você não percebeu essa propriedade aqui, né? Que às vezes passa batido. A matriz ela é transposta,
Desculpa, a matriz ela é simétrica. Então isso daqui é a mesma coisa que BK, SK transposto. Beleza? Vale para todas as aproximações. E eu já vou colocar aqui a de BFGS também. BFGS e BFGS. BFGS para B é mais parecida com para H. Aqui é S, aqui é Y. Aqui é Y, aqui é S. E aqui é S, S. E a para B é mais parecida com a para H de DFP. Você pode perceber que o BS aparece, a gente poderia estar economizando ele. A gente está fazendo um monte de conta cara. E eu não preciso desse produto, eu preciso dele no de baixo. Tenho as... Oh, meu Deus. Pronto. Aí não. Tem as 4 aproximações aí. Vamos mostrar elas em funcionamento. Eu vou fazer só aleatório para a gente ver. E eu vou começar com uma brincadeirinha simples que é... Eu vou pegar a função x1 menos 1 quadrado mais 4 vezes x2 menos 2 quadrado. O gradiente é isso. E a hessiana é isso. Vamos escolher um ponto aleatório. Então eu vou usar random seed 0. Nesse ponto aleatório, o meu gradiente ele vai mostrar ali esse valor estranho aí. E minha hessiana é esse valor estranho aqui. Eu vou escolher 2 valores S e Y também aleatórios. Note, o produto interno dos dois é positivo, porque tanto o S quanto o Y são só valores positivos, tá? Então aqui eu posso mostrar que o produto deles é positivo. E aí eu vou começar tanto B como a identidade. E aqui eu vou transformar numa matriz identidade. Os dois estão... A constante H já foi usada aqui. Isso foi um grande erro. E como ele já foi usado, não posso simplesmente mandar ele reutilizar. Eu vou falar BX e HX. Pronto. E aí eu vou mostrar, olha, DFP usando esses dois me daria essa matriz aqui, tá bom? A minha matriz hessiana, lembrando que x mais s é isso aqui, minha matriz hessiana não vai ter nada a ver com esse x mais s. Nada a ver, a priori. Note que, no entanto, que ela mudou pelo menos um pouquinho aqui, ficou um pouquinho maior, enfim, aqui mudou um pouquinho, mas realmente não tem nada a ver, tá? São valores aleatórios. E a mesma coisa vai acontecer para a minha matriz BFGS B de BXSY, também nada a ver. Esses valores, no entanto, ficaram razoavelmente próximos um do outro, porque as duas são aproximações para o novo ponto, então faz sentido. Se a gente quiser ser um pouquinho mais justo, ou talvez mais exato, eu posso escolher um ponto aleatório. E aí eu vou fazer que eu vou andar na direção do gradiente. Eu não sei se vai ser suficiente. E aí eu vou escolher o y como sendo o gradiente em x mais s menos o gradiente em x. O produto interno foi positivo, tá? Note que s deve ser um valor ok. Então, o produto interno foi positivo, eu posso fazer as atualizações. Minha atualização nova, agora sim, ela aparece muito mais com o valor exato. 1800. X mais S é desnecessário aqui, a gente não precisa ver ele. Mas, e a hessiana, e aqui BFGS, também muito mais próximo do valor exato. 1800. Vou fazer mais um passo, então eu vou pegar essa matriz hessiana aqui, essa aproximação de DFP, e vou aplicar outra aproximação de DFP em um outro passo.
vou pegar o S2 e Y2. Quem que vai ser S2 e Y2? Se o S e o Y são esses pontos, o S2 vai ser o gradiente em x mais S, e o Y vai ser o gradiente em x mais S mais S2, menos o gradiente em x mais S, ok? Ou seja, fiz um passo para frente, aqui é 2, e deixa eu confirmar que eles são positivos, que se não for eu preciso testar de novo. Funcionou. Potencialmente eu poderia diminuir os dois aqui, tá? Para que ele ficasse valor ok, mas eu não quero. Mesma coisa, se eu fizer agora DFP uma vez e DFP de novo, a minha hessiana nova tá ainda melhor. Ok? Potencialmente melhor. Tá aqui, tá bom? Se eu fizer BFGS, inclusive... vou deixar assim mesmo. BFGSB S2Y2, tá aí, ela tá ainda melhor, tá? Mais próximo de 0 aqui. Aqui não mudou tanto, aqui tá mais próximo de 8, tá? Suficientemente próxima. Legal? Então assim, eu usei um passo aleatório, horrível, não funciona. Mas eu usei o passo do gradiente e usei o Y correto, aí ele já, opa, deu mais certo agora, tá mais próximo do que deveria ser mesmo, porque eu tô usando informação real. E ficou muito bom para uma interação, certo? Ok, não estou satisfeito, vamos fazer mais uma coisa. Eu vou pegar esse S e eu vou fazer Cauchy, que é o produto interno de S com S dividido pelo produto de S com... aqui eu vou estar roubando, usando essa informação, tá? Vezes S, porque eu não quero chamar o busca linear, mas usei aqui. Atualizei esse passo, copiou, S2 vai ser a mesma coisa esse cara. Então agora o passo S está usando uma informação que eu não tenho, tá? Mas você pode substituir por busca exata. E o S2 a mesma coisa, fazendo aqui é x mais S. Está usando informação que eu não tenho, que é busca exata. Aqui eu estou usando, sabendo que a função é uma quadrática, eu posso fazer isso daqui, que equivale a Cauchy, que equivale a busca exata. E aí eu quero ver o que acontece quando eu faço um DFP, nada, e 2 DFPs, ele fica bom também. Se eu fizer a mesma coisa aqui, funciona, continua ok. Note que ele piorou um pouco, aqui melhorou, aqui, isso, que aqui ele deveria ser 2, né? Então aqui estava 1, aqui está 2, está melhor, mas aqui ele ficou não tão bom. Legal? E por último, magicamente, eu vou fazer gradientes conjugados. E aí eu vou fazer gradientes conjugados roubando, tá? Desculpa você que queria ver gradientes conjugados de novo. Eu vou fazer gradientes conjugados roubando, e o gradientes conjugados roubando quer dizer o quê? Eu sei que se eu fizer gradientes conjugados nessa função quadrática, ele vai fazer um passo, que é o passo do gradiente Cauchy, e o segundo passo ele vai achar exatamente a solução, certo? Então eu vou roubar. O meu passo 2, ele vai me levar do x mais S até a solução. E a solução eu sei que é o 1, 2. Então eu faço isso. Ok? Não fique muito chateado com isso, eu só estou fazendo isso daqui para mostrar que, tipo, ele funciona. Deixa eu confirmar que x mais S mais S2 foi a solução. Se eu calcular o gradiente nesse ponto, ele é de fato 0, então ele realmente foi para a solução. Só para mostrar esse exemplo, para a gente visualizar que quando eu faço o DFP 2 vezes agora, ele deu exatamente, tirando erros numéricos, precisão da máquina, exatamente a hessiana correta. Então ele foi mágico, talvez. Se eu faço o BFGS, ele acha
exatamente precisão da máquina. Ok? E aí é um teorema que tem. Se você já leu o livro da Ana, porque eu falei isso fora de ordem, você já viu, que se você aplicar esses métodos com busca exata para uma função quadrática e você sair resolvendo o problema usando o modelo de quasi-Newton, você encontra a hessiana, BK ou HK, enfim, exatamente como a real, tá? Deixa eu repetir isso para ficar mais claro, eu vou escrever também. Se você fizer um método de busca exata com esses caras, ele dá exatamente a mesma coisa que o gradiente conjugado, e que nesse caso ele vai dar a hessiana exata, tá? No final, depois de n iterações. Vamos escrever esse teorema. Fazendo o teorema, seja xk gerado por um x0 qualquer, vírgula, dk igual o mínimo do modelo. Aqui não é o mínimo, é o argumento que minimiza, então o minimizador, com o mk modelo de DFP ou BFGS, certo? Decata como modelo de DFP ou BFGS e alfa k, não é I, porque ainda vai ter mais coisa, alfa k igual o cara que minimiza a função f de xk mais alfa dk com f quadrática estritamente convexa. Estritamente convexa quer dizer hessiana definida positiva. Então eu estou falando, eu tenho um ponto qualquer, aí eu vou fazer a minha direção ser DFP ou BFGS, aí eu faço busca exata numa quadrática estritamente convexa. Então, e aqui eu vou fazer um ponto e um então assim. Então, e aí tem 4 coisinhas que eu estou copiando do livro da Ana. Se HK é definida positiva, HK mais 1 também é. E as direções D0, D1 até Dn-1 são linearmente independentes. Que o HK vezes o Q, aqui não é Q que eu uso, o HK, o BK vezes o SJ é igual a DJ, não, YJ. Então, ou o HKYJ igual a SJ, para o J de 0 até o K-1, ou seja, não vale só que ela satisfaz a equação secante para o ponto atual, mas vale para todos os outros. E por último, penúltimo na verdade, tem uma coisa que é importante. O meu último ponto é a solução e a minha última aproximação, então Bn, vai ser a hessiana na solução, ou Hn é a inversa da hessiana. Beleza? Então isso é fácil de fazer, você tem agora 4 métodos que você pode implementar, que são equivalentes a gradientes conjugados, que é você fazer BFGS neles todos. A graça, no entanto, é você fazer BFGS quando não está nesses métodos, né? A gente quer fazer BFGS
para o caso mais geral. Aqui eu não fiz para H, vamos fazer para H também. Então, dfp H da HXSY. E aqui lembrando que a inversa dessa matriz, lembrando não porque eu não falei, mas deve ser simples de você visualizar. A inversa da matriz é 050125. DFP com esses passos. E o segundo passo dá exatamente a solução. Se você fizer BFGSH HXSY, ele acha esse passo, fala OK. BFGSH e BFGSH, ele acha exatamente a solução. Note que esse zero é igual a esse zero aqui para quase todos os efeitos, tá? Beleza? Então, assim, as 4 estratégias funcionam igualmente bem a longo prazo para um método, uma função quadrática. Como exercício para você se divertir, eu quero que você faça uma coisa. Eu quero que você implemente os 4 métodos para funções quadráticas. A gente já implementou o método do gradiente e do gradientes conjugados para função quadrática, então você consegue fazer isso. Eu quero que você pegue, implemente uma função quadrática, cada um dos 4 métodos, fazendo essa atualização aqui. E aí o que eu quero que você verifique é como que o valor de função e o valor do gradiente mudam em cada iteração. Então, de uma iteração para a próxima, vai diminuir, e aí você mostra o gráfico. Os 4 vão para 0. Você vai acabar vendo como que os 4 vão. Vai ter um que é mais rápido, vai ter um que vai mais rápido no começo, vai ter um que vai logo. Você vê os 4 como é que funcionam. Faz isso, implementa, posta, deixa um comentário, tá? Enfim, faça esse exercício aí para você verificar o que acontece, deve ser bastante interessante. Ok? Mas agora a gente quer fazer a busca exata, ou no caso a gente quer fazer um método um pouco mais interessante. A gente vai fazer BFGS para uma função qualquer a partir de um ponto X. Ok? Vou copiar o método de Newton de alguma das vezes passadas. O método de Newton aqui vai ser com armijo. Esse método de BFGS que a gente está fazendo vai ser com armijo, tá? Então aqui a priori é a mesma coisa, com exceção desta parte que vira BX. Inclusive vou fazer com HX, porque eu acho que faz muito mais sentido nesse caso, já vamos ser um pouco mais realistas. O HX vai ser a matriz com tamanho, vou criar aqui um N, matriz identidade N por N. Calculei a direção, calculei X mais alfa D. E aí eu vou fazer um if. Primeiro eu preciso fazer um S igual a alfa D. E aqui eu preciso fazer um XT. Um Y igual a o gradiente em XT menos o gradiente em X. E aí sim, X é XT. Se o produto interno não for positivo, eu vou mandar ele dar um warning. S transposto Y é igual a... Vamos mostrar o valor. Se não, aí ele faz a atualização. Note, eu só estou fazendo a atualização nessa situação. Quem é HX, BFGSH, recebendo HS e Y, essa é a nova matriz HX. Pronto. Se acontecer do produto interno não ser positivo, ele não vai atualizar, ele vai continuar com uma H passada, uma H pior do que poderia estar se eu tivesse encontrado esse S transposto Y positivo, tá? Então é uma pena, não vai ser tão bom assim, pode levar a outros problemas. Vamos fazer primeiro para a função quadrática que estava ali em cima. BFGS começando do ponto, pode ser do ponto zeros. Ele converge, foi para o ponto 1,
desculpa, ele foi para o ponto 1, 2, em 6 iterações com 2 backing tracks. Lembrando que o método de Newton iria em exatamente uma iteração e o método do gradiente ele levaria um tempão, talvez umas 20 e poucas, talvez 50, talvez até mais, tá? Provavelmente não muito mais. Para uma função mais tradicional e menos simples, a nossa função de Rosenbrock com parâmetro 4, começando no tradicional 1.2, 1.0, ele acha a solução 1 em 15 iterações e 7 avaliações. Não deu warning, tá? Veja que interessante. E o último exemplo que a gente tem considerado é o exemplo do log da exponencial de menos x1 mais exponencial de menos x2 mais exponencial de x1 mais x2. E aqui eu comecei de um ponto qualquer, ele converge para o 0, 0, 6 iterações, 0 backtracks. Ele foi bom mesmo, foi bem legal. Lembre-se que Newton precisou fazer backtrack aqui. Então, ele não precisou fazer, o que é bastante interessante e inesperado, diga-se de passagem. Ok? Bonito. Quero fazer imagens, naturalmente, como vocês bem sabem, eu sou viciado em plots. E aí, primeiro um plot do ponto inicial. Daí um plot. Eu vou fazer um plot do próximo ponto. E antes disso, um plot de uma setinha indo de um ponto para o outro. Aqui eu não coloquei cores. Importante pôr cores. Inclusive eu falei que ia colocar cores e coloquei tamanho. Eu sou assim mesmo. Acho melhor colocar um 2. Aqui um 3 tá bom. Então rodando o BFGS plot agora no lugar do outro. Ele dá erro porque eu preciso fazer primeiro o contour de xg, yg e a função que vai em f de xy. Passar P e mostrar P. Já vamos copiando aqui, certo? Então tá aí. Vamos tirar essa legenda. Sempre divertido. Então olha só, a nossa solução, aqui eu fiz a solução está no 1, 2, então é ruim de visualizar. Então vou mudar a solução para a origem, para ficar mais simples. Em vez de começar na origem, naturalmente eu vou começar, pode ser nesse ponto aqui que é tradicional já. Então olha, ele veio para cá, ele veio na direção do gradiente. Quando a busca é exata, ele para exatamente aqui em cima, certo? Em algum lugar aqui que faça 90 graus com a curva de nível. Não é o caso, ele foi até algum ponto interessante. Sempre perceba que a primeira direção do BFGS e do DFP, eu estou escolhendo como pegar a matriz de identidade e multiplicar pelo gradiente. Ou seja, é o método do gradiente. Então esse primeiro passo é exatamente igual ao do gradiente. Provavelmente o do gradiente ia pegar aqui e ia voltar para cá, fazer um zigue-zague. Aqui ele chegou e ele fez uma curva, porque já não é mais um zigue-zague. E note que eu não estou fazendo busca exata, então ele não convergiu em 2 iterações. Tá? Deu várias ressalvas, é importante fazer essas ressalvas. Fez aqui, veio para cá, mudou a direção completamente. Aqui ele adicionou informações da função. Veio para cá, mudou de direção completamente, porque ele adicionou mais informações. Daqui ele mudou de direção, adicionou mais informações e aí ele foi para a solução. Então, quanto mais próximo e mais iterações, mais informação ele vai adicionando. Ele vai lembrando das coisas. Certo? De novo eu esqueci do P. O novo plot, e eu esqueci do leg igual a false. O plot para nossa Rosenbrock teve a coisa mais diferente que a gente já viu até agora. No método gradiente ele tinha dado uma explodida, tinha caído lá do outro lado por um acaso.
E aí, na hora que ele chegou perto, ele fica zigue-zagueando. Aqui não, ele achou um passo ok, aí um passo ok, e ele meio que vai seguindo para a direção no vale que tem ali, tá? A função de Rosenbrock, lembrando, aqui no caso do 4 nem é tão extremo, mas no caso mais extremo que é o 100, ela é essencialmente um valezinho e ele vai explodindo ali. É muito divertido de olhar para essa função, embora pouco prático. Então ela foi seguindo nesse caminho aqui no meio, que é o caminho do vale. É bem legal isso, tá? Bem divertido. E por último, para a função que a gente viu, que era mais redondinha, essa daqui. Estou até conferindo se é a mesma mesmo, e aparentemente é assim. Ele veio com um passo igual ao do gradiente, aí esse segundo passo foi um pouquinho melhor, e aí ele foi pegando informação e convergiu bem mais rápido do que o gradiente. Ok? Ah, como é que era o gradiente mesmo? Por sorte é fácil de visualizar como era o gradiente. É só a gente ignorar essa atualização aqui e ele vai estar exatamente com o gradiente. Então o gradiente é assim. Aqui o gradiente caiu exatamente na solução, então ele deu sorte. Aqui o gradiente ele fez isso e aí ali. Lembrando que quer dizer ficar zigue-zagueando. E aqui o gradiente foi indo para a solução, embora devagar, tá? Dependendo mais da sorte do que da gente. Esse é o método BFGS com AH. O método BFGS com AB, ele é teoricamente igual. Eu tenho que resolver um sistema aqui só. Tá? Ele é teoricamente igual. Numericamente vai fazer alguma diferença, mas teoricamente ele é igual. E o método DFP, vou fazer só com um plot, tá? Porque a gente não vai dar tanta atenção para ele. Ele só vai ter um DFPH. E vou plotar os dois juntos. Eu vou mudar a cor desse para magenta. Aqui eu tenho BFGS com plot. E aqui eu tenho DFP plot. DFPHX not defined. Onde que eu usei DFPHX? Aqui. Então, olha só, os dois... Bom, faltou mudar a cor do path. Não é aqui, é aqui. Os dois são muito parecidos, tá vendo? Não tem tanta diferença. Ele foi suficientemente diferente, mas não tem tanta diferença assim. Vamos copiar, colar. Para Rosenbrock, eles são bastante diferentes, tá? Aqui eu acho interessante ver que ele fez uma mudança muito estranha. Em alguns lugares a seta tá para trás. Então, não sei o que aconteceu. Mas não parece que ele foi tão bem assim, não parece que ele foi tão suave. E aqui, na nossa função convexa, ele fez alguma coisa diferente também, embora não tanto, tá? Então veja, por testes e principalmente testes, o BFGS é melhor. Ele acaba sendo mais utilizado, a gente gosta muito mais de usar ele. Então, assim, é o que está na moda, é o que está nas várias implementações. Se você for lá no Python, no Scikit-learn, abrir e ver o que ele está usando, tem o BFGS em algum lugar. Se você for no R, no pacote sei lá qual, tem o BFGS em algum lugar. Quase sempre tem. Muitas vezes tem algumas variantes do BFGS. Em particular, tem algumas que acabam com B, tá? De bounded, que é um problema com restrições que a gente não viu ainda, mas o mais importante que tem é o que começa com L, de LBFGS. E LBFGS quer dizer limited, e vem de limited memory, que quer dizer memória limitada. Então, para a gente entender o que eu quero dizer com memória limitada...